Então, a partir de agora está gravando. Então, vamos lá. Então, a última aula que eu dei para vocês foi sobre a formação do Império Romano e o início, né, do Otávio. Então, só para a gente lembrar alguma coisinha, lembra que estava tendo a crise, aquela crise intensa entre lá os generais, começou lá com o Júlio César. Lembra que o Júlio César era tio do Otávio, lá o primeiro triunvirato. Só que o Júlio César era muito autoritário, ele tinha o cargo de ditador, mas praticamente ele quer que seja ali uma monarquia mesmo, né, que os filhos dele possam governar. E aí ele vai ser assassinado pelo Senado, que vai causar a revolta do exército e da plebe, né? E aí o exército vai assumir o governo junto com o Otávio, que era seu sobrinho, tá certo? Vamos lá. O que vai acontecer? Então, o Otávio ele vai se autoproclamar imperador, Augusto, César, a força do império, né? A partir de agora, ela está no exército mesmo, tanto é que o Otávio ele é chefe do exército, lembra que ele tornou-se um militar depois. Os primeiros imperadores eles são todos da mesma família, né? Que é a família do Júlio César, a tal da família Juliana. E aí vai ter constantemente alguém tentando tomar o poder. Então, pode ser um patrício, pode ser um militar, pode ser a guarda pretoriana, né, que o próprio Otávio vai criar. Ó, a guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Pode ser que tenha os cavaleiros, lembra lá o cavaleiro, que é aquela classe social misturada entre patrício e plebeu. Pode ser que um deles também tome o poder, ou seja, vai virar um grande balaio de gato, se vocês entendem a expressão, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, lembra a política do Põe em Circo, lembra que ele vai divulgar o latim como língua oficial, ele vai promover uma série de reformas urbanas, né? Construção, o engrandecimento da cultura romana, a questão do incentivo das artes, né? O surgimento aí do mecenato, do mecenas, ele vai reorganizar os territórios romanos, ou seja, o Otávio ele vai dar um ar diferente agora para esses territórios romanos, que agora é chamado de império, né? Lembra que o imperador tornou-se um deus. Nesse caso, o Otávio vai implementar a Pax Romana, que é justamente você dar autonomia para os povos, é você dar cada povo pode ter a sua cultura, a sua religião, as suas leis de forma autônoma, né? Desde que eles, obviamente, cumpram as leis dos romanos e também paguem os seus impostos, não façam revoltas e coisas assim, né? Isso foi a tal da Pax Romana. Não à toa, o Otávio, que era um bom administrador, ele vai ficar por quase 30 anos no poder, beleza? E aí vem alguns outros imperadores que, só para citar rapidamente, que alguns são mais malucos, né? Para vocês verem como que essa questão da adoração, tinha imperador que não estava nem aí, imperador que não exigia adoração por parte da população. Lembra que eles são augustos, né? Eles são divinos e são deuses. Alguns imperadores vão exigir adoração, e aí pode ser que tenha problema com a população dominada. Lembra que, a partir do imperador Cláudio, nasce Jesus Cristo. Se eu não me engano, é o imperador Cláudio, que era o imperador na época quando Jesus nasceu, beleza? Então, o cristianismo ele aparece dentro do Império Romano. Lembra que o cristianismo é uma religião asiática, né? Ali da Palestina, da região da Palestina, mas vai se disseminar muito rápido por todo o território romano e também outros territórios que eu vou comentando ao longo da apresentação aqui, tá? No caso, o Calígula. O Calígula era mais doidão. O Calígula, ele hoje, né, tem muita gente falando que possivelmente ele tinha tipo demência, uma doença que ele mudava a realidade, alguma coisa do tipo, tá? Só deixa eu fechar aqui o WhatsApp, porque senão vai ficar atrapalhando a gravação. Voltando então. Aí o Calígula, ele nomeou nomeou o cavalo dele senador, diziam as más línguas que ele tinha relação com as irmãs, né? Mas nada disso com relação às irmãs a gente não sabe se é verdade, porque isso meio que é fofoca de elite, né? Fofoca de época, e Roma, tanto na época da República quanto no Império, tem muita fofoca registrada, tá? Beleza, gente? Alguém aí tem que fechar o microfone, que eu escutei uma grande respiração de vocês, tá? Vamos lá. Continuando. Acho que é o microfone da Érica. Érica, muta o seu microfone aí, por favor. Talvez foi você aí que deu uma respirada, uma cafungada forte aí no microfone, mas não tem problema.
É mais uma questão mesmo da gravação, para ela ficar mais legal possível, beleza? Continuando. O Calígula, então, ele vai exigir essa adoração forte por parte das pessoas, e aí eu coloquei ultradivinização, porque ele seria um exemplo disso, né? Os festivais, os bacanais, né, que eram festivais religiosos, era uma grande festa popular que vai gerar perseguição também, e aí o próprio Estado romano vai ter que lidar com isso, tá certo? Vamos continuar. Depois o imperador Cláudio vai conquistar a região da Bretanha, que seria a região ali da Inglaterra. O Nero aqui, a gente já está em torno dos anos 50 depois de Cristo, né? O Nero, ele é doidão, ele que vai exigir a adoração da população mesmo, de uma forma mais intensa. Aqui nessa época, os cristãos, eles já estão muito espalhados, né? O cristianismo, ele se espalhou muito rápido, por quê? Primeiro, a própria ideia de Jesus Cristo, né? Jesus como sendo Deus e ao mesmo tempo vivendo como um homem. Então, dentro daquelas religiões tradicionais, grego, romana, os deuses eles nunca viveriam como homens, né? Nunca eles deixariam a glória deles para viver como homem. Só que Jesus, para poder redimir as pessoas, está passando o caminhão do gás aqui agora, gente. Gás! Ele parou na frente da minha casa ainda, tá de brincadeira. Mas vamos lá. Vocês estão vendo o caminhão do gás aí? Aí, agora foi embora. Continuando. Eu que eu tô aqui na minha sala, porque o meu quarto lá, que fica o meu escritório, a internet lá tá meio ruim, eu tive que plugar aqui no cabo para dar o mais certo possível da gravação. Continuando. E aí o Nero, como ele vai meio que exigir essa adoração da população, e nessa época o cristianismo ele está muito difundido, os cristãos eles não adoravam outros deuses a não ser Jesus Cristo. E também essa ideia da misericórdia, do amor entre as pessoas, essa ideia de igualdade, os cristãos eles não vão aceitar adorar outros deuses, e a prática religiosa entre eles era muito forte. Consequentemente, o Nero vai perseguir muita gente, né? E o Nero chegou a meter fogo em Roma para botar a culpa nos cristãos, para ele poder ter uma legitimidade para poder matar cristão. E tem gente que hoje meio que questiona também se foi Nero mesmo que meteu fogo em Roma, se foi um incêndio casual, enfim. Mas aconteceu isso, e aí vai ter uma certa revolta na Judéia nessa época com relação aos judeus, né? E aí, então, a parada, quando chega a época do Vespasiano, que é o próximo imperador pós-Nero, o Vespasiano, ele era um anti-Nero. O Nero foi assassinado quando o Vespasiano assumiu o poder. Porque ninguém gostava do Nero. O Nero era muito doidão, muito autoritário, maluco, né, com relação a essa questão da adoração. Tanto é que o Vespasiano, ele vai apagar um monte de coisas relacionadas ao imperador Nero, né? Então, estátuas, construções, ele vai mandar destruir justamente para apagar essa parte nefasta para a política romana, que fez muito mal para a imagem do Império Romano. Beleza? E o Vespasiano também é o cara que vai construir o Coliseu, beleza? O Vespasiano também, para tentar controlar essa revolta dos judeus ali na Judéia, ele vai mandar destruir o templo dos judeus ali com o general Tito, beleza? E isso aqui é um marco importante dentro da história hebraica, né? A destruição do templo, hoje praticamente só tem o muro lá, que é o tal do Muro das Lamentações. A Isabela quer fazer uma pergunta, né, Isabela Saldini? Manda aí. Liga seu microfone e pode perguntar. Então, Davi, a perseguição aos cristãos é porque eles acreditavam que os reis eles eram enviados, né? Eles eram obras divinas. Então, por isso que tinha perseguição de outro Deus nessa concepção. É que assim, no caso dos cristãos, os cristãos eles não aceitavam mesmo essa ideia de adoração a outros deuses que não seja Jesus, né? Os judeus Sim. também tinham isso, só que os judeus eles já estavam dominados pelos romanos, já tinha um tempo. Só que como os cristãos eles estão se espalhando para áreas além da Judéia, né? Então você tem cristão na Península Itálica, cristão na Espanha, você tem cristão na Grécia, cristão na Ásia Menor. Ou seja, o cristianismo no norte da África, né? O cristianismo ele está se espalhando muito rápido.
E Certo. principalmente nas áreas onde o Império Romano é mais atuante, como por exemplo a Península Itálica, eles vão ser mais perseguidos. Tanto é que na época do Nero, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro são presos e eles vão ser mortos a mando do Nero, tá? E eles não adoravam mesmo outros deuses por uma questão religiosa, né? Essa ideia de adorar apenas Jesus como o único Deus. E aí eles não vão, por exemplo, se ajoelhar perante a adoração à estátua de Nero, nesse caso. Beleza, Isabela? Ah, tá, entendi. Então, por ser contra a ideologia religiosa que já tinha no governo, por exemplo, Sim, né? é uma questão religiosa mesmo, é um princípio religioso. Tanto é que, por que, que o cristianismo ele se difunde muito rápido? Porque além de Jesus ser homem e ser Deus ao mesmo tempo, de viver, de conviver aqui com as pessoas, o cristianismo era considerado a religião de pobre na época. Por quê? Porque Uhum. Jesus era pobre. Jesus, ele era filho de carpinteiro. E Jesus, ele praticamente vivia de doação, né? Então, isso foi uma mensagem muito importante no sentido de divulgação da fé cristã. Então, muita gente pobre vai se converter rapidamente ao cristianismo. Pouca gente das elites, tanto elites romanas quanto elites aí do povo judeu ou outras elites espalhadas dentro dessa grande região do Mediterrâneo, pouca gente da elite se convertia. Claro que depois vai ter uma outra questão, que é entender a mensagem do evangelho. Tanto é que vai nascer a tal da filosofia patrística, que vocês, não sei se vocês já viram isso em filosofia, que é justamente aquela filosofia para tentar explicar a fé cristã de uma forma racional. Aí aparece a figura do Santo Agostinho, tá certo? Tá. E no vestibular ele cobra assim, separadinho, ou ele junta tudo e aglomera? Não, assim, geralmente eles vão questionar, né, por que que os cristãos eram muito perseguidos. Aí você pode falar que eles não aceitavam adoração a outro Deus, eles eram muito perseguidos também, porque havia muito essa ideia de igualdade entre eles, né, ou seja, esse princípio de uma divisão entre classes, entre eles não era muito praticado, né, tanto é que quando você lê ali o Atos dos Apóstolos da Bíblia, do Novo Testamento, fala que eles viviam de uma forma muito igual, né, eles vendiam as suas posses e repartiam entre si. Por isso que Ah, tá. hoje, às vezes, tem uma certa bagunça quando se fala de comunismo. Até o Flávio Dino, governador lá do Maranhão, que é do Partido Comunista Brasileiro, né? Do PCdoB, e também é católico, ele é um católico fervoroso. E aí perguntaram para ele, se eu não me engano, numa entrevista no Globo News, perguntou assim, mas como assim, você é um comunista declarado e ao mesmo tempo católico? Aí ele falou, porque ele falou que comunismo é a ideia de uma comunidade, ou seja, você ter algo em comum. E ele falou que o cristianismo, a base dele é essa ideia de comunidade. Então ele falou que é muito possível, no sentido de é muito possível você ter um cristianismo junto com uma pessoa comunista, porque o comunismo vem dessa base de comunidade, do comum, né? Comunitário, é a mesma base linguística, inclusive, né? É o mesmo radical de palavra, tá certo? Ok. Tá bom, muito obrigada. Que isso, vamos continuar. Tem gente também que fala que os cristãos eles eram contra a escravidão. Só que tem que tomar cuidado um pouco nisso, né? Não é que eles são contra a escravidão. É que como havia esse princípio de igualdade, de não haver separação entre classes, era uma ideia de igualdade, uma ideia de comum, né? Só que quando a gente vê, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo, ele não fala mal da escravidão. Ele fala o seguinte, ó, se a escravidão é a vigência do Estado da época, a lei da época, você tem que obedecer. Tanto é que ele fala, né, para os escravos respeitarem aos seus senhores, no sentido mesmo de autoridade, mas ele não está passando pano para a escravidão e também não está falando contra. Ele está falando a ideia de você obedecer à lei de uma época. Então, da mesma forma que Cristo foi perseguido, você também pode ser perseguido pelo Estado, mas a regra tem que ser obedecida. É mais o sentido dessa igualdade entre as classes, né? Então, como o rico ele vai lá doar os seus bens para a galera viver de forma igual, então essa ideia de igualdade ela meio que confrontava os princípios da cultura romana, o princípio, por exemplo, do patrício, né? A ideia de escravidão de guerra, essas coisas assim. Mas não é que os cristãos tinham uma grande pregação contra a escravidão. O apóstolo Paulo, por exemplo, não tinha essa grande pregação, tá? Continuando. O imperador Adriano, aqui a gente já está mais ou menos nos anos 150 d.C. O imperador Adriano ele manda construir o muro da Bretanha, né, que é justamente para fazer uma divisão
entre os povos ali, os povos bretões, para segurar o avanço deles sobre os territórios romanos. Então, aqui para fazer uma divisão física. E lembra, quando está falando de muro, às vezes teve algumas questões passadas de vestibular usando exemplos de muro ao longo dos tempos e ao longo dos lugares no planeta, né? Então lembra, por exemplo, o Trump falando de fazer um muro para separar o México dos Estados Unidos. Aí tem os romanos tentando fazer esse muro da separação entre territórios romanos e territórios bretões. Você tem ali na África também alguns territórios para tentar fazer separação entre etnias, ou seja, essa ideia da separação, a própria muralha da China, ela tem uma ideia também de separação das invasões dos povos do norte da China, depois os mongóis contra a civilização chinesa, ou seja, uma ideia de confronto de civilizações, mas também aquela ideia é o seguinte, ó, quem está além do muro é inferior, né? Quem está além do muro tem que ser dominado. Quem está além do muro, por ser inferior, tem que ser dominado, né? Então essa ideia do muro, ela pode ser usada às vezes como um princípio de separação entre as pessoas, beleza? Isso também é uma visão etnocêntrica, lembra a questão do etnocentrismo. Beleza. Na época do imperador Adriano, os judeus que não paravam de fazer revolta contra Roma vão ter a sua cidade, Jerusalém, que era a capital, destruída. A partir disso, vai ocorrer a tal da diáspora do povo hebreu, né? Então, o povo hebreu vai ser expulso das suas terras e a partir de agora os hebreus não vão ter uma pátria, né? E lembra que isso vai ser desde aí os anos 150 até a formação futura do Estado de Israel, 1948, 1949, né? Lembrando que a surgimento do Estado de Israel tem muito a ver com o Holocausto. E aí vai criar uma comoção internacional para a criação de um Estado propriamente dos judeus, porque os judeus estavam sem pátria. Tudo bem? Vamos continuar. Aí o Caracalla. O Caracalla, aqui já nos anos 200, né? O tal do edito ou édito de Caracalla, né? A palavra edito ou édito quer dizer lei, né? Quer dizer uma regra colocada ali pelo imperador. Quer dizer que todas as pessoas livres dos territórios romanos, não necessariamente de nação romana, né? Todo mundo que é livre vai ter cidadania. Ou seja, você fala o seguinte, nossa, mas como assim Roma, que tinha tanto orgulho de ter cidadania apenas para algumas pessoas, lembra que os plebeus estavam lutando para ter cidadania? Como assim eles vão divulgar a cidadania para um monte de gente? É porque aqui, se vocês perceberem, já começa a ter um certo desespero, né? Por que eu estou falando isso? Porque depois vai vir a tal da crise do século III. Século III são os anos 200. E aí depois eu vou falar isso para vocês, ou seja, Roma começa a entrar em decadência, tá? O imperador Marco Aurélio é o imperador ali do filme do Gladiador, para quem viu o Gladiador. Marco Aurélio viveu bastante, né? Ele morre na casa aí dos 60, 70 anos, e ele, de fato, era considerado um filósofo, ele era um cara muito culto, muito conhecedor, né? Tanto é que é estudada a filosofia do Marco Aurélio dentro da filosofia helenística, mas a época dele é uma época que o Império Romano começa a se empobrecer e também a sofrer com doenças, porque também a cidade de Roma, as cidades romanas, elas começam a crescer bastante. Lembra aquela questão, né, das pessoas saindo do campo em direção às cidades, e obviamente, se você não tem saneamento básico, água tratada, pode ser que tenham doenças, né? Então, Roma, por exemplo, a cidade de Roma vai ter um surto de doença nessa época. Só de curiosidade para vocês. Roma, no seu auge, a cidade romana vai chegar a ter 1 milhão de pessoas, tá? Então, uma cidade extremamente complicada pensando na administração pública, né? Questão de água, esgoto e coisas assim. Então, vamos continuar, né? Já está acabando essa parte, porque também a gravação só tem 40 minutos. Então, vamos lá. A partir do século III, vai ter a tal da crise, essa crise do século III. E isso aqui é muito importante para vocês. Então, presta atenção nisso aqui. Então, o que vai rolar? Roma vai ter a sua máxima extensão territorial. Roma vai parar de se expandir. Por que isso? Porque é muito caro. É muito custo de soldados, muito custo de funcionários para manter as estradas funcionando. São funcionários públicos, né? Os edis, os censores, os magistrados de uma forma geral, né? O funcionalismo público romano. É muita gente, é muito gasto. E então, o que eles acharam? Nós precisamos parar de expandir porque está ficando muito custoso manter a administração pública romana. Só que isso vai ser um tiro no pé. Por que vai ser um tiro no pé?
Lembra que a força econômica romana está no comércio. Lembra que quanto mais conquista você tem, mais escravos você conquista. Lembra que chegou uma hora que o preço do escravo ele vai cair, isso na época ainda da República. Ou seja, o preço do escravo, quanto mais conquista tem, torna-se mais barato. Para os plebeus isso é ruim. Por quê? Porque o cara, ao invés de contratar um plebeu, né, ele vai querer comprar um escravo. Só que a partir do momento que o preço do escravo ele aumenta, ele vai aumentar porque tem menos escravos, porque está tendo menos conquistas, menos expansionismo, o preço dos produtos começa a aumentar. Ou seja, é uma lógica de produção. Se a sua produção ela se encarece, o produto final vai ser mais caro. Ou seja, o comércio romano começa a ter alguns problemas. Então, o escravo, tendo em menor quantidade, o preço dele aumenta, né? A Itália que é a Península Itálica, ela começa a sofrer um baque, porque praticamente ali é a cidade de Roma controlando a península, né, que está tudo um do lado um do outro. O comércio romano começa a sofrer, as províncias começam a se enriquecer, ou seja, a gente começa a ter um efeito contrário agora. A cidade romana, que era o grande centro comercial, essa cidade romana começa a sofrer a crise e as províncias começam a ganhar dinheiro, porque ali também tem mais agricultura. E aí começa Roma a querer aumentar os impostos. Claro que aumentar os impostos não vai dar certo, porque esses lugares vão começar a se revoltar. Né? E aí, se você tem menos dinheiro, se você tem menor arrecadação, você tem um exército menor. Então, se você tem um exército menor, começa a ter mais revoltas. Ou seja, a força de Roma estava no seu exército, mas também está na sua economia, que é comercial. A partir do momento que você tem menos conquistas, você tem menos escravos. Tendo menos escravos, o preço dele aumenta. Consequentemente, o preço da produção vai aumentar. Lembra que o comércio começa a entrar em crise, as cidades romanas, principalmente a cidade de Roma, começa a entrar em crise e as províncias, as regiões aí do entorno de Roma começam a se enriquecer. Beleza? Então, de agora em diante, é chamado de Baixo Império. Por que Baixo Império? Porque é o início da crise romana. Né? Então, o auge começa agora a ter a decadência de Roma. Né? O Diocleciano ele vai tentar resolver alguns problemas. Por exemplo, ele vai permitir que povos germânicos entrem no exército. O que é isso? Povos que não tinham a cultura grega e a cultura latina, que eram povos ali do norte do Império Romano, onde hoje seria mais ou menos a região da Alemanha. Vocês têm que lembrar que isso é complicado, porque a partir do momento que você permite povos que não são romanos de serem exército, se você pedir para esse soldado bater no povo dele, ele não vai fazer isso. Se você atrasar o pagamento dele, ele vai se revoltar, né? Por que os germânicos entraram para as fileiras do exército? Porque os salários agora são menores. Então, o plebeu ele não vai aceitar entrar para o exército para ter um salário menor. Ou seja, começa a ter uma crise militar. O Diocleciano permite esses germânicos entrarem. Só que vocês têm que lembrar que quem que derruba Roma são os povos germânicos, as invasões germânicas, tá? O Léo acho que quer fazer uma pergunta aí, né, Léo? Léo? Foi o Léo que levantou a mão? Cadê o Léo? E aí, Léo, pergunte. O que aconteceu, Léo? Pode, Léo, manda no chat, vai. O Léo tem vergonha de falar no microfone. Foi o caso do Helman. Esse Helman seria um rei bárbaro, não foi? Então, vários povos dominados por Roma começam a se revoltar. E vários povos que não são romanos e nem têm a cultura grega estão dentro desse exército, né? Então, vários deles vão aparecer. Então, o São, como que é o nome do santo lá do dragão? O São Jorge, o Jorge, se eu não me engano, ele não é um romano de origem. Ele é um povo, ele é de uma tradição não romana, que inclusive ele vira romano, né? Ele ganha cidadania, ele entra para o exército, depois vira santo porque ele era um cristão e ele foi mandado para matar cristão e ele falou não. E aí depois ele vira canonizado, tá? Vamos lá.
Vamos continuar aqui então. Beleza, Léo? Então tem vários soldados germânicos famosos, né, que vão virar generais. Ele talvez seja um exemplo disso aí. Vamos lá. Olha só. Com Diocleciano, a perseguição aos cristãos ela vai se intensificar. Aquela coisa, né, cristãos sendo jogados nos coliseus da vida para serem mortos pelos animais, para servirem de entretenimento. E aí, o Diocleciano, pensando justamente em um desespero administrativo, vai criar o dominato. O que é isso? Agora não existe mais a figura do imperador, existe a figura do rei, ou seja, a ideia de monarquia. Tanto é que agora, aquela coroa de louro que os imperadores romanos usavam, isso deixa de ser usado e agora vai ter o uso de uma coroa física tradicional, como se fosse uma coroa aí dos egípcios, coroa dos persas, ou seja, essa coroa mesmo tradicional que a gente tem pensando monarquia, tá? Ele também vai dividir Roma em 4 grandes áreas. Isso é a tal da tetrarquia. Por que ele fez isso, dividiu em 4 grandes regiões? É um desespero administrativo. Então lembra que para você administrar um território muito grande é complicado. Então ele divide em 4 áreas e vão ter 4 grandes administradores. Então 2 imperadores, 2 vices, beleza? Por isso que o número de imperador romano é muito alto. São mais de 270 imperadores ao longo do império. Porque você tem 2 imperadores a partir de agora governando juntos, inclusive com os seus vices, tá? Vamos lá. O Constantino. O Constantino é o cara que ele vai fazer o Édito de Milão, que é o quê? A partir de agora, cristão não pode ser morto, o cristão não pode ser perseguido. Por que não? Porque o Constantino se tornou cristão. Então dizem as lendas aí que primeiro a mãe dele, né, se converteu ao cristianismo, e depois ele teve a aparição, eu não me lembro se é a aparição de Maria, a aparição de Jesus, alguma coisa do tipo, e aí ele se converte ao cristianismo. A partir disso, o cristão não pode mais ser morto por Roma, né? Ou por quem quer que seja. Ou seja, aquela coisa, né? Quanto mais cristão você matava, mais aparecia. E aí ele se converte ao cristianismo. E o Constantino resolve mudar a capital do Império Romano. Então, a partir de agora, Roma não é mais o centro de Roma. A cidade de Roma não é mais o centro do Império Romano. O centro vai ser Constantinopla, que era a cidade de Bizâncio, né? Lembra que depois a gente vai falar sobre o Império Bizantino, tudo bem? Então, a cidade de Bizâncio hoje é Istambul. Por que ele mudou para Constantinopla e ele batiza o nome de Bizâncio para Constantinopla em homenagem a ele? Porque é uma cidade muito rica. É a região da Turquia, é a região ali que é uma passagem entre Europa e Ásia, consequentemente, é uma área de entreposto comercial. Então, tudo aquilo que era da Ásia para a Europa e Europa à Ásia tinha que passar por Constantinopla. Constantinopla é uma cidade muito rica, então. Ou seja, a crise romana ela não está em todos os territórios romanos, ela está na parte ocidental do império, a parte oriental está legal, que é justamente a área de Constantinopla, né? Tanto é que quando Roma cai, não cai todo o Império Romano, cai a parte ocidental, tudo bem? O Constantino também vai criar o colonato. O que era o colonato? Né? Vem da palavra colono. Ele vai incentivar aquele monte de gente das cidades que não tinha emprego, que não tinha trabalho, pode ser tanto plebeu quanto escravo, ele vai incentivar essas pessoas a morarem no campo. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter um processo de ruralização da sociedade. E isso é importante. Por quê? Quando a gente for falar do futuro feudalismo, o feudalismo não nasce do nada. O feudalismo, que seria a ideia de uma sociedade muito ruralizada, ele nasce com essa crise romana, das pessoas saindo das cidades, indo para o campo. Lembra que isso se chama êxodo urbano, onde as pessoas saem das cidades em direção ao campo. E aí o colono nasce agora, né? Que é esse incentivo do imperador Constantino, ele ganha um contrato de trabalho, ele vai ganhar a oportunidade de viver em uma terra. Claro que essa terra não é dele, essa terra é de um patrício, uma pessoa mais enriquecida. Então, o colono, lá na frente, ele vai ser o servo. O colono pode ser tanto um trabalhador livre quanto um escravo, nesse caso, que não estava sendo usado, né? Ou seja, o feudalismo, ele meio que começa a ser gestado nessa época aqui do Constantino, beleza? Então, a sociedade passa a ser cada vez mais ruralizada, porque também muita gente foge das cidades para fugir da cobrança de impostos. E aí, nessa área rural, começam a aparecer elites.
Então, essas elites têm as suas fortalezas, né? Por exemplo, castelos começam a aparecer, claro, castelos de madeira, né? Castelos mais simples, essa elite possuindo mini exércitos e essa elite também tendo autossubsistência, ou seja, eles não dependem de áreas externas porque eles têm terra, eles têm proteção e eles têm trabalhadores, né, que são esses colonos, e a concentração de terras vai aumentar na mão dessa elite, né? Ou seja, a ruralização da sociedade vai estar ocorrendo, tudo bem? O imperador Teodósio é o cara que, com o Édito de Tessalônica, ele vai oficializar o cristianismo. Então, a partir de agora, o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano. E, obviamente, quem é o chefe da igreja é o imperador, beleza? Então, agora, a igreja católica, por exemplo, nasce. Então, a igreja católica apostólica romana, ela nasce aqui enquanto uma instituição. Então, ela é uma instituição religiosa, mas também uma instituição política, porque o chefe dela é o Estado. O chefe é o próprio imperador com o Édito de Tessalônica. Ou seja, a igreja está começando a aparecer enquanto instituição religiosa e instituição política, tudo bem? E também o Teodósio resolve dividir o Império Romano em dois agora, né? Então vai ter o Império Ocidental, que a capital vai ser em Roma, depois ele mudou para Ravenna, alguns imperadores posteriores, e Roma Oriental, capital Constantinopla. Então agora tem dois impérios romanos, tá? Império Ocidental, Império Oriental. A sede é Roma e depois Ravenna, e aí depois o outro Império Romano Oriental, capital Constantinopla. Lembra que qual dos dois cai? Cai o Ocidental. O Oriental continua vivo, vai se chamar Império Bizantino, tudo bem? E aí, pós-Teodósio, né? Roma está caindo cada vez mais no sentido econômico, o seu exército cada vez mais se enfraquecendo, os germânicos cada vez mais ganhando força, né? Várias revoltas, os hunos invadindo. Nós temos também a revolta aí de Érulo, né? Érulo, que vai derrubar o último imperador, e por curiosidade, né? O último imperador se chamava Rômulo Augusto. Então, Rômulo seria o fundador de Roma. Augusto, como sendo, por exemplo, o primeiro imperador, né? O Otávio. E aí ele cai, as invasões bárbaras, nessas invasões germânicas, vão derrubar Roma Ocidental. A partir de agora vai nascer um monte de reinos germânicos. A partir de agora começa a Idade Média, tudo bem? Só para terminar esse ponto, e já está terminando a gravação aqui, tem duas teorias que falam por que os germânicos estão invadindo. A primeira teoria fala que eles estavam fugindo dos hunos. Então, como os hunos é um povo da Ásia, muito violento, conquistador e coisa assim, esses povos germânicos estão fugindo deles. E aí eles vão fugir em direção a Roma, tá? Também tem uma outra teoria que fala que teve uma migração forçada por questão também de terras boas, né? Terras melhores, às vezes questões de doenças, né? Então, essas duas teorias para vocês pensarem, essas migrações. E, obviamente, que a gente está falando de domínio de terra, a gente está falando também de geopolítica aqui. E aí Roma cai, e aí vai começar os reinos germânicos, começa agora a Idade Média, fim de Roma. Tudo bem, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta aí que eu já vou encerrar a gravação para começar a segunda aula. Ai, Ayla, parou. Ayla. O Leonardo quer fazer uma pergunta? Tudo bem, gente? Então agora eu vou encerrar a gravação, tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, o Léo só bateu palma. Beleza, então. Eu vou terminar aqui a gravação. Stop.